Boa tarde, Igreja Rio. Que a paz do Eterno possa invadir os nossos corações nessa tarde. Nós possamos, de fato, ouvir a voz de Deus falando conosco. Amém? Amém. Um dos momentos mais felizes da nossa igreja é quando a gente conhece aqueles que estão nos conhecendo, pessoas que estão vindo pela primeira vez à nossa igreja. Queremos demonstrar o quanto nós somos gratos a Deus pela presença dessas pessoas, o quanto, de modo muito especial, nós queremos recebê-los, acolhê-los. Aliás, um sonho dessa igreja é ser uma igreja acolhedora. Então, há alguém aqui nos visitando pela primeira vez que possa levantar a sua mão para que a nossa equipe chegue até você? Levanta bem a sua mão para que a gente possa ver, maravilha. Mais alguém que está vindo pela primeira vez à nossa igreja? Não fica com vergonha, porque todo mundo já passou por isso uma vez, e que bom que a gente não apresenta duas vezes, apresenta uma só. Domingo que vem não tem mais mico para você. Esse é um ótimo momento para a Igreja Rio, essa família carinhosa, demonstrar a nossa gratidão em tê-lo conosco. Então receba aí o nosso abraço carinhoso. Alguém da família Rio, por favor, acolha esse povo bonito que está nos visitando. Deus faz um processo seletivo, Ele só manda gente bonita aqui para essa igreja. Amados irmãos, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Nós estamos celebrando o memorial da entrega, a maquete da graça. E esse é um momento muito caro, muito especial para cada um de nós. Esse é um momento que nós precisamos fazer com toda a consciência. Lamentavelmente, por vezes, pessoas fazem lanchinhos eucarísticos, mas há um mistério profundo revelado nessa mesa. De modo que hoje eu queria tomar um tempo e falar de algumas verdades da graça de Deus. Aliás, nós estamos celebrando a graça de Deus nessa noite. E para isso eu gostaria de falar sobre alguém chamado Mefibosete. E se você puder, acompanhe comigo agora um texto das Escrituras, no segundo livro de Samuel, capítulo 4, verso 4 em diante. Nessa modernidade eu tenho que dizer, abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Agora, se você não trouxe Bíblia e o seu smartphone não tem um aplicativo da Bíblia, ele não é um smartphone, ele é um stupid phone. Então põe um aplicativo da Bíblia no seu celular e frequentemente você vai ser socorrido numa leitura. 2 Samuel capítulo 4, verso 4 em diante. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora passe algumas páginas da sua Bíblia e vá até o capítulo 9. Vá até o capítulo 9, verso 1 em diante. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade do Senhor? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou:
Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Feche os seus olhos, abra o coração e vamos orar ao Senhor. Pai querido, enche esse lugar com a tua glória. Toma esse lugar em tuas mãos. Sopra sobre nós o teu vento poderoso do Espírito. Da nossa parte não há nada a dizer, mas há tudo a ouvir de ti, Senhor. Que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos àquilo que tu queres nos comunicar, e que essa mensagem simples, mas com tanto significado, possa achar endereço em nosso coração. Fala conosco, Senhor. Ministra a cada um de nós de modo muito especial nessa noite, início de noite. Pai querido, toma o teu lugar entre nós. Te agradecemos pelo privilégio de estar diante da mesa do Rei. É isso que nós pedimos e cremos que tu estás entre nós e fala conosco e nos ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mefibosete. Alguém aqui já conhecia essa história? Mefibosete era o filho de Jonatas, neto de Saul. Ele era da linhagem real. E até os 5 anos de idade tudo corria muito bem. Porém Deus, um pouco antes disso, havia já reprovado o reinado de Saul. E Deus não levou em conta que Saul era um homem forte, não levou em conta que Saul era um homem de músculos, de aparência, de guerras. Então Deus manda o profeta procurar um novo rei. E vai encontrar um menino inexpressivo, ignorado pelo seu pai, desprezado e criticado pelos seus irmãos, por nome Davi, pastor de ovelhas. O tempo passa desde que Samuel unge a Davi, e anos vão se passando até que Saul começa a perseguir Davi. E essa perseguição só não se consumou em morte, porque o filho de Saul tornou-se amigo de Davi. E fizeram ali uma aliança. Fizeram ali um pacto de proteção mútua. Eles tinham um companheirismo, uma amizade muito profunda. O fato é que as tropas do povo de Israel entraram em conflito com outras tropas inimigas. E era comum, quando o povo era vencido, que o rei fosse morto. E não somente o rei, mas toda a dinastia, toda a família real. Todos eles eram mortos
para que não houvesse posteriormente alguém que viesse a reclamar o trono. Alguém que se levantasse e dissesse: olha, eu sou um sucessor da linhagem real e quero assumir o trono. Para que não houvesse esse risco, extirpavam a dinastia. Quando a espada caiu sobre a casa de Saul e a noite escura veio àquele lugar, somente Mefibosete escapou. E ele escapou porque tinha apenas 5 anos. E a sua babá colocou ele nos seus braços e saiu correndo. Mas algo muito triste aconteceu. Aliás, a vida de Mefibosete foi uma vida de muitas dores e traumas. Eu sei que eu posso nesse momento estar falando para alguém cuja vida também é marcada por tristezas profundas. Eu sei que nesse momento alguém aqui me ouve cujas feridas da alma ainda não sararam. Aquela queda foi o suficiente para deixar Mefibosete aleijado. Não havia ali um hospital e um ortopedista de plantão. Não havia recursos científicos para tratar às vezes de coisas simples. Agora, um detalhe muito importante é de que a tragédia foi muito mais ampla do que nós podemos pensar. Primeiro, a tragédia foi ampla no sentido do seu trauma físico. Os que eram aleijados, coxos, naquela sociedade não tinham valor algum. Inclusive crianças que nasciam com deficiências físicas muitas vezes eram sacrificadas pelos próprios pais. Entendia-se em algumas culturas que as crianças já nasciam amaldiçoadas. Imagina só ele ter que conviver com aquele estigma, com aquele peso de ter sido alguém saudável até que deixaram ele cair. Eu sei que há alguém aqui que foi vítima, que tudo estava indo bem até que alguém lhe deixou cair. Me ouve nesse lugar pessoas que foram abusadas, pessoas que perderam seus pais, pessoas que da noite para o dia experimentaram a amargura da tristeza. Há um personagem conhecido de quase todos aqui, Corcunda de Notre Dame. O nome dele era Quasimodo. E o significado desse nome era aquele que foi feito pela metade. Imagina você ser chamado de Quasimodo em todos os lugares para onde você vai. Não era muito diferente com Mefibosete. O nome Mefibosete vem do hebraico vergonha. As pessoas olhavam para Mefibosete, quem sabe ele mesmo olhava para si e se sentia envergonhado diante daquela sociedade. Agora preste bem atenção, porque os traumas ainda são mais amplos. Não somente um trauma físico, mas um trauma familiar. Em um só dia, toda a família de Mefibosete morreu. Em um só dia, ele recebe a notícia de que já não havia mais família. Não tinha ninguém a quem ele pudesse apontar e dizer: o sangue dele corre também nas minhas veias. Uma das coisas mais terríveis é elaborar o luto de alguém que se foi. Imagina só elaborar o luto de toda a família que se foi. Perguntaram certa vez a Roberto Carlos qual era o maior castigo que ele podia desejar a um inimigo. E ele disse: o maior de todos os castigos é solidão. Eu não sei se você já experimentou a solidão. Amados irmãos, lamentavelmente muitos que estão aqui sabem bem do que eu estou falando. Trauma físico, trauma familiar. Toda a sua família foi morta pelos filisteus. E agora ele tem também um trauma emocional. E como não ter? É tão interessante que
uma das suas poucas palavras nesse texto que nós acabamos de ler é quando ele se refere a si mesmo diante de Davi, e ele diz: quem é o teu servo? Quem sou eu? Para que tu se lembres de mim, um cão morto como eu. Alguém aqui pode me responder quanto vale um cão morto? Quanto você pagaria num cão morto? Sabe, Mefibosete olhava para si mesmo e não sentia que em si mesmo morava algum valor. Ele se sentia um cão morto. Talvez ele se sentisse assim porque a sociedade dizia e lembrava para ele o tempo inteiro o seu estado, a sua condição, a sua solidão. Mais do que o seu trauma emocional e a sua baixa autoestima que o fazia se sentir inútil, sem valor, ele também sofre um trauma social. Porque Mefibosete, preste atenção na história, nasceu príncipe, mas vive mendigando. Vive como um pobre fugitivo, moribundo, num lugar chamado Lodebar. E é interessante quando nós vamos aos detalhes da história, porque a palavra Lodebar, no hebraico, significa lugar deserto, lugar sem vida, sem pasto. Os estudiosos dizem que esse local tornou-se uma cidade de depósito de pessoas. Doentes de toda sorte eram depositados ali, já sem esperança, esperando a morte chegar. Agora você consegue se colocar no lugar de Mefibosete? Consegue imaginar o que passou ele? Amados irmãos, eu não vim aqui contar a história de Mefibosete para vocês. Não vim aqui falar dos traumas de Mefibosete para vocês. Não vim aqui falar das dores de Mefibosete para vocês. Eu vim aqui falar sobre o Deus que se levanta do seu trono e com a sua graça resgata até mesmo Mefibosetes em Lodebar. Eu não sou um pregador da tristeza dos outros. Eu prego a graça do Eterno sobre a nossa vida. E é interessante porque um dia a palavra de Deus diz que aquele menino agora assume o trono. 20 anos provavelmente haviam se passado. E aquele pastor lembra da sua amizade com Jonatas. E ele faz uma pergunta. Em amor à aliança que tinha feito com Jonatas, ele diz: há alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a misericórdia do Senhor? A sorte de Mefibosete começou a mudar. A sorte de Mefibosete começou a mudar. Há alguém me ouvindo nessa tarde, início de noite? De esquecido por todos, ele agora foi lembrado pelo rei. Da pobreza que vivia em Lodebar, agora recebe um convite para estar na mesa do rei, no palácio em Jerusalém. Da vergonha, agora Deus o traz para dupla honra. Mas eu quero que você imagine comigo essa cena, porque a primeira afirmação que eu gostaria de fazer nesse início de noite é de que a graça nos resgata de Lodebar. Um dia, os soldados de Davi param a carruagem real na frente de uma casa muito singela. A porta é golpeada. E Mefibosete vai abrir assustado, porque há muito tempo ninguém o buscava para coisa alguma. E quando ele percebe, eram os soldados de Davi acompanhados de Ziba. Eu imagino que as pernas dele tremeram, eu imagino que o coração dele disparou. Sabe por quê, amados irmãos? O mais natural, o mais comum,
O que inevitavelmente poderia acontecer a qualquer momento era a sentença de morte de Mefibosete. Ele era o único da dinastia anterior, e qualquer outro rei que pudesse assumir o trono poderia e deveria, naquelas estratégias, exterminar qualquer possibilidade de sobrar alguém da família real anterior. E é por isso que, quando Mefibosete chega à presença de Davi, Davi diz: não tenha medo. Eu não estou contando aqui a história de Mefibosete somente. Eu estou contando a minha história, a tua história. Nós somos esse Mefibosete. A Bíblia diz que nós, por conta do pecado, fomos separados de Deus, destituídos da presença dEle. Nós agora estávamos perdidos, caminhando em direção ao inferno. Imagina você aparecer a partir das suas obras diante de um Deus que é santo, santo, santo. Isaías, que era profeta, diz: ai de mim, ai de mim. Quando nós estamos diante dos olhos de fogo do Senhor, o que nos toma é medo. Mas esse encontro com Deus é um encontro de boas novas, porque Deus lembra de nós por conta da sua aliança com o Filho Jesus. Entre Davi e Mefibosete havia Jonatas. Entre Deus e nós há Jesus. Há uma aliança ao nosso favor. Deus é Deus de pactos. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele antes enxerga o amor dEle para o seu Filho. E é por isso que esse encontro não é de condenação, mas é de redenção. Há alguém nessa noite que já começou a entender onde essa palavra vai chegar? Amém. Nós tivemos nessa manhã 2 cultos preciosos. E eu creio que não será diferente nessa noite. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Há um mistério profundo nessa santa palavra de Deus. Mefibosete ouve do rei o seguinte: não temas, de hoje por diante tu comerás a minha mesa. Ele sai de Lodebar, cujo nome é lugar seco, lugar sem esperança, lugar sem vida, e agora vai para Jerusalém. E a segunda afirmação que eu gostaria de dizer para você é de que a graça de Deus nos põe na mesa do rei. Tu comerás sempre a mesa do rei. Amados irmãos, há lugar na mesa do rei para os rejeitados, para os machucados, para os abusados. Há um lugar na mesa do rei para você. Quando Ziba chega em Lodebar, eu imagino que o que encontra é um homem moribundo, sujo, se arrastando. Eu imagino inclusive que Mefibosete não conseguiria fazer esse trajeto até Jerusalém, e ele é literalmente carregado como um pássaro ferido, como um pacote. Mas é interessante que esse homem, cuja aparência jamais poderia permitir que ele se aproximasse de Davi, é recebido com graça. Se você não ouviu nada do que eu disse até aqui, ouça isso. A graça é aquilo que custa tudo para quem doa e nada para quem recebe. Havia um lugar na mesa do rei para Mefibosete. Amados irmãos, eu não sei se enche o seu coração de esperança, mas enche o meu coração. Eu sei o que essa palavra significa para mim.
Há um lugar na mesa do rei para mim, ainda que eu seja aleijado, ainda que as minhas condições não sejam as melhores e as ideais. Há um lugar na mesa do rei para mim, há um lugar na mesa do rei para você. Há um lugar na mesa do rei para você, Adriana. Há um lugar na mesa do rei para você, Paulo. Há um lugar na mesa do rei para você, Patrícia. Há um lugar na mesa do rei para você, Dani. Há um lugar na mesa do rei para você, Adelson. Há um lugar na mesa do rei para você. Isso é privilégio. Você consegue imaginar o dia seguinte desse encontro? Café da manhã, mesa posta, banquete real. Davi, com suas roupas reais, senta na ponta da mesa. Depois vai chegando os seus filhos. Primeiro aquele que tem seus cabelos longos e belos, Absalão. Depois Amnon, Tamar. Aquela família inteira vai começando a tomar lugar na mesa. Ouve-se uma voz feminina diferente. Era Batseba tomando lugar na mesa. E cadeira após cadeiras, todas foram preenchidas, menos uma. Ouve-se um som estranho de algo arrastando-se. Todos os olhos olham para aquele mesmo local e direção. E dali vem Mefibosete, se arrastando em direção ao seu lugar na mesa real. Quando ele se aproxima, senta naquela cadeira. Preste bem atenção nisso. Na mesa do rei, da mesa para cima, todo mundo é igual. Mefibosete era mais um dos filhos. Ouça isso. A mesa da graça cobre as nossas imperfeições. Amados irmãos, eu sei que aqui todos nós estamos nos arrastando em direção à mesa do rei. E louvado seja Deus que essa mesa tem lugar para cada um de nós. Há lugar na mesa do rei. E não é pelos nossos méritos, porque a graça de Deus não dialoga com méritos. A graça de Deus é toda dele para conosco. Apesar de quem nós somos e de nossa condição. A mesa esconde quem nós não somos. Descansa, Mefibosete. Teus últimos dias serão melhores que os primeiros. Descansa, Mefibosete. A bondade do rei te achou em Odebar. Descansa, Mefibosete. Davi não te vê como um cão morto, mas como um príncipe. Há um mistério profundo nessa palavra. Deus não enxerga quem nós somos hoje, mas quem nós somos nele. Quando Deus olha para nós, nós estamos escondidos em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos nos aproximar dessa mesa santa. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. E eu oro nesse momento para que essa palavra comece a encontrar endereço em seu coração. Amados irmãos, só quem já viveu esquecido e perdido em Lodebar sabe o que é estar na mesa do rei. Eu imagino que aquela família inteira começa a comer e todos eles encontram o mesmo sabor naquela comida. Todos eles começam a sentir o mesmo gosto. Mas Mefibosete não. Mefibosete sentia um gosto apurado. Mefibosete achava a comida mais gostosa, porque somente quem já comeu anos e anos as comidas ruins de Lodebar
sabe o que é provar do banquete do rei. Nós estamos diante do banquete do rei. E mais do que a mesa, a presença do rei nesse lugar. Há uma presença poderosa do Senhor nesse lugar. Deus lembrou-se de nós. A palavra diz que nós estávamos condenados em nossos pecados, mas Ele pagou o preço por nós. A palavra nos diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos resgatou, Ele nos deu vida. É interessante, amados irmãos, que Mefibosete só precisa aceitar o convite. Toda a iniciativa é de Davi. Davi diz: há alguém. Depois diz: vá buscar. Depois diz: há lugar para você, não tenha medo. É exatamente isso que Deus faz com cada um de nós. Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Não há nada a ser feito, tudo Ele fez, e na cruz do Calvário, de uma vez por todas, Ele disse: está pago, está consumado, a obra está completa. Ah, que tamanha graça nos abraçou. Como é bom poder saber que há um lugar na mesa do rei para mim. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração. Deixa a palavra de Deus lembrar para você quem você era. Qual era o seu Lodebar. E que a palavra do Senhor inunde o teu coração e te lembre o privilégio que é estar diante da mesa do rei, celebrando a graça do Cordeiro. Essa é a maquete do grande banquete das bodas do Cordeiro. Foi pago com um alto preço. Ó sangue precioso derramado na cruz do Calvário, em alto preço nos comprou o Senhor. Essa mesa cobre as nossas imperfeições. Amados irmãos, tudo que Mefibosete precisava agora era estar apenas à mesa do rei. Não esqueça de onde você veio e quem você era antes do rei te convidar para a mesa. Às vezes eu lamento que algumas pessoas vêm completamente desconectadas participar desse momento, fazem um lanchezinho eucarístico pensando onde vão terminar a refeição. Amados irmãos, deixe o Senhor ministrar o seu coração. A terceira afirmação que eu gostaria de fazer é que a graça restaura nossa identidade. A graça de Deus restaura nossa identidade. Preste atenção nisso. Mefibosete tinha linhagem real, mas vivia como um mendigo. A sua identidade era de príncipe, a sua condição era de moribundo. Davi via um príncipe diante dele, enquanto outros viam apenas um aleijado. Davi via quem ele era, não a sua condição, não como ele se encontrava. Ser aleijado e morar em Lodebar é condição. Ser neto, ser filho de Deus, filho do rei, é identidade. Na história do filho pródigo dá para passar uma linha que divide filho e pródigo. Ser filho é identidade. Ser pródigo é condição. Toda condição é transitória. Toda condição é transitória.
Quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes nós deixamos passar despercebido alguns detalhes preciosos. Quando nós lemos, por exemplo, a história de Moisés com o seu cajado diante de Faraó, diante do rei do Egito, pedindo a libertação do povo, há um fato que sucede e me chama a atenção. O cajado de Moisés se transforma em serpente. Daí, os feiticeiros começam também a fazer a mesma coisa. E também aparecem ali algumas serpentes. E a Bíblia diz que o cajado de Moisés engoliu as serpentes. Agora, vem comigo, entende isso. Desde quando o cajado engole alguma coisa? Amados irmãos, por que a Bíblia diz o cajado de Moisés engoliu as serpentes e não diz a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos feiticeiros? É porque se era vara e voltará a ser vara, é vara. A identidade é vara, a condição é serpente. Mefibosete era filho do rei, era família real, voltaria a ser família real. E se era família real e voltaria a ser família real, mesmo que ainda vivesse em Lodebar, mesmo que ainda fosse aleijado, era família real, porque identidade é mais importante que a condição. Eu sei que há muitos aqui, filhos de Deus, vivendo como mendigos, vivendo em lugares de fome, sujos. Mas hoje Deus olha para você a partir da sua condição, não a partir da sua condição, a partir de sua identidade. Ele te chama de filho, Ele te dá um lugar na mesa. Cristo na cruz, ser Cristo, Messias, é identidade. Estar na cruz é condição. O Filho de Deus que vai para a carpintaria, está na carpintaria, condição. Ser filho de Deus é identidade. Você consegue discernir aquilo que é condição e aquilo que é você, essência, identidade? Amados irmãos, que hoje nós possamos desfrutar da nossa identidade de ser filho do Rei. Que possamos desfrutar hoje da identidade de poder estar na mesa real, porque nós éramos dele. A palavra que Deus usa é de que Cristo nos reconciliou com o Pai. Se nós éramos do Pai e tivemos essa relação rompida, e agora em Cristo fomos reconciliados, nós somos do Pai. E é isso que nos permite nos aproximar dessa mesa, a graça do Senhor, que não nos trata segundo as nossas condições, mas nos trata segundo a nossa identidade. Nós somos filhos do Rei, muitas vezes vivendo como mendigos, mas hoje voltando para a casa do Pai. Despeça-se hoje de Lodebar, porque daqui para frente é Jerusalém. A palavra Jerusalém é a somatória de duas palavras, Yerushalom, lugar de paz. Deus hoje está tirando algumas pessoas de um deserto espiritual e levando para um lugar de paz espiritual e plena. Há algo poderoso de Deus nesse lugar. Amados irmãos, a mesa do Rei tem lugar para gente aleijada como eu e como você. Porque Deus não nos trata segundo a nossa condição transitória,
Ele olha para quem nós somos nele, para quem nós fomos feitos nele através de Cristo Jesus. Eu fico imaginando Mefibosete na eternidade. Há um mistério precioso de Deus nesse lugar. Na eternidade, Mefibosete já não mais viveria a sua condição de aleijado, mas ainda haveria um lugar para Mefibosete na mesa do rei. Que essa palavra tome o seu coração. Sabe, a última coisa que eu quero dizer para você hoje é de que Davi diz: Mefibosete, de hoje por diante tu comerás sempre a minha mesa, sempre a minha mesa. E preste atenção nisso. Você pode hoje vir se arrastando até a mesa do rei. Tudo que você não pode é voltar a Lodebar. Lodebar não é mais o teu lugar. Há alguém aqui que recebe essa palavra de Deus? Há alguém aqui que, como eu, sente a presença do Senhor nesse lugar e tem desejo de glorificar o nome daquele que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor, porque não nos enxerga a partir de nossa condição, enxerga quem nós somos nele. Há lugar na mesa do rei para você. Davi não mandou Mefibosete voltar mais para casa, porque o nosso lugar é na presença do rei. Nosso lugar é glorificando o rei, exaltando o rei. Eu não sei se você viveu situações onde você foi vitimizado, eu não sei se alguns traumas feriram a tua alma, mas eu sei que o Deus que cura as feridas antigas da alma, que sara as mazelas de nosso coração, que nos livra de todos os aleijões de nossa vida, Ele está nesse lugar e te chama para desfrutar do banquete da graça, e te chama para fazer transbordar em ti a alegria de, mesmo sendo aleijado, hoje estar diante da mesa do rei. Glórias ao Senhor. Uma das parábolas que eu mais gosto é quando Jesus conta a parábola do grande banquete. A Bíblia diz que o rei daquela parábola queria a casa cheia, e ele percebe o seu senhor contando os lugares e diz assim: ainda há lugar. Eu gosto dessa expressão. Ainda há lugar. Há lugar para todos aqueles que o Senhor quis salvar, porque ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2 verso 9 diz que o Senhor é quem toma a iniciativa, e assim como o rei Davi foi buscar a Mefibosete em Lodebar, assim Deus foi resgatar a cada um de nós do império das trevas, e hoje nos permite estar aqui celebrando no reino do Filho do seu amor. Recebe essa palavra de Deus hoje no seu coração. Não dá mais para voltar para Lodebar. A graça nos resgatou. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor de modo diferente. Hoje nós vamos nos arrastar até a mesa. Às vezes o coração da gente se entristece. E deixa-me dizer uma coisa: eu já fui decepcionado por muita gente, mas a pessoa que mais me decepcionou foi eu mesmo. E às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente pensa que não há mais sentido na nossa caminhada. Mas que bom que o rei mandou chamar, e hoje nós vamos nos arrastar até a mesa do rei, porque a mesa da graça cobre as nossas imperfeições. Se você perguntar para mim: Thomas, você já pensou em desistir do ministério? Eu posso te dizer uma coisa: muitas vezes. Muitas vezes. Mas em todas elas a graça do Senhor me abraçou.
E em todas elas eu fui acolhido pelo Rei. Hoje eu quero que nós nos arrastemos até esse lugar. Eu quero que a gente possa desfrutar dessa graça do Senhor. Só quem já viveu em Lodebar sabe o privilégio que é estar em Jerusalém. Hoje, eu e você, amado irmão, podemos vir até a mesa do Senhor. Thomas, quem pode participar da ceia do Senhor? Somente aqueles que são membros da sua igreja, somente aqueles que são membros de uma igreja genuinamente evangélica, somente aqueles que são batizados, que fizeram um curso. Ah, meu amado irmão, deixe-me esclarecer uma coisa: essa mesa aqui não é nossa, essa é a mesa do Senhor. Então, se você sabe que você é apenas um aleijado que estava em Lodebar perdido, mas a graça do Senhor te resgatou e te colocou em lugares altos, em lugares de honra, não porque você merece, mas porque você foi alvo da graça, você é bem-vindo à mesa do Rei. O Rei mandou chamar. Quem sou eu para ser o porteiro dessa festa? Eu quero celebrar, porque Deus não desiste de nós. Deus não se esquece de nós. Deus não nos olha segundo as nossas condições. Deus nos trata segundo a nossa identidade de filhos. Tu és meu filho. Jesus estava no deserto sendo tentado, e a Bíblia diz que ele estava com fome. Fome era a condição. Então Satanás chega para dizer para Jesus: olha, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, e põe em questão a identidade. Não abra mão da sua identidade. Somos filhos amados, não porque nós estamos na condição melhor ou pior, mas porque Ele nos chamou de filho. Ele nos resgatou. Quando você estiver vindo, eu queria que você fizesse um caminho de se arrastar. E enquanto você vem, vai lembrando quem você era e o que Deus fez por você. Enquanto você vem buscar o seu pão e o seu vinho, traz à memória tudo que você já comeu em Lodebar e o banquete que Deus te dá hoje em Jerusalém. De onde Deus te tirou e onde Ele te colocou. Venha glorificando Ele, porque Ele sim é digno de toda honra e toda glória. E vem dizendo: obrigado, Senhor, porque eu era alguém perdido e fui achado. Sabe uma coisa interessante desse texto? A tradução da palavra Lodebar para muitos é lugar sem pasto. Mas ainda bem que nós temos o pastor Jesus, que vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós éramos um desses. Diz a parábola do grande banquete que Deus mandou chamar, o Rei mandou chamar os cegos, os coxos, os mancos, os pobres. E foi nessa leva que viemos. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu sinto a presença poderosa de Deus nesse lugar. Ele não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. Ele não nos trata segundo as condições. Ele não nos trata segundo as nossas pernas tortas. Ele nos enxerga para além, como filhos do Rei. Nesse momento, enquanto nós cantamos uma canção, saia do seu lugar se você quer participar da ceia do Senhor. E venha para aqui. Mas que esse caminho seja um caminho de reflexão e um caminho de adoração. Porque o Senhor Deus está nesse lugar. O Rei mandou chamar. E há lugar nessa mesa para você e para mim. Enquanto louvamos ao Senhor, venha buscar o seu pão e o seu vinho. E espere até que todos sejam servidos. Pra
Quero que você pense. O que está torto na sua alma? Quem sabe a sua deficiência seja orgulho, avareza, as mentiras, o egoísmo, a autovitimização, a incapacidade de perdoar. Eu não sei qual é a sua deficiência. Eu sei que a presença do Senhor está nesse lugar. E Ele é aquele que nos enche, que nos faz transbordar, que fala conosco, que nos resgata do império das trevas, que nos tira de Lodebar e nos põe na mesa do Rei. Enche-nos de Ti, Senhor. Tu és o pão do céu, o Deus irmão. Diga assim: enche-me, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche esse lugar da tua glória, enche esse lugar da tua glória, Senhor. Vem e toca o nosso coração. Lembra-nos de onde tu nos tirou. Lembra, Senhor, o privilégio que é estar na mesa do Rei. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, abre tua boca. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, abre tua boca. Aleluia. Alguém sente a presença do Senhor nesse lugar? Aleluia. Glorifica o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Mefibosete, a partir dos 5 anos, teve a sua vida terrivelmente transformada. E eu posso dizer que Mefibosete começou a comer o pão que o diabo amassou. Mas eu creio naquele que resgata. E a graça vai em lugares onde a esperança não costuma frequentar, e nos tira e nos leva para pastos verdejantes. E embora Mefibosete tenha passado talvez 20 anos comendo o pão que o diabo amassou, um dia ele pôde comer o pão que amassou o diabo. Glória a Deus! Esse pão aqui aponta para aquele pão que se sacrificou por nós, o pão vivo que desceu do céu. E hoje Ele é o nosso banquete, e é dele que nós nos alimentamos, e é na presença dele que nós celebramos. Portanto, coma desse pão, dando glórias ao Senhor e celebrando o que Ele fez por você, te tirando de Lodebar e levando a Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus.
Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se Lodebar era um lugar de esquecimento, onde as pessoas eram abandonadas, eu imagino que por lá não se comia muito bem. Você pode imaginar Mefibosete na mesa do rei, provando os vinhos que o rei tomava. Nós estamos diante do memorial da entrega do Senhor. O sangue dele foi derramado por nós na cruz do Calvário. O preço foi pago. E hoje nós celebramos a nossa redenção. Das águas amargas de Lodebar ao vinho doce da celebração na presença do Rei. Tomamos todos. Aleluia. Digno é o Senhor, que foi morto e reviveu, e nos comprou para si, comprou povos de toda tribo, língua e nação. Desatou os 7 selos, escreveu o nosso nome no livro da vida, preparou um lugar para nós no seu eterno banquete. Hoje nós celebramos isso. E somente quem já viveu em Lodebar sabe festejar em Jerusalém. Nós vamos terminar cantando mais uma vez essa canção. Mas eu quero que de fato, quando você cantar, enche-me até transbordar. Que esse seja o seu desejo, transbordar de alegria, transbordar na presença daquele que nos resgatou das trevas para a luz. Enche-me de ti, Senhor. Pra onde iremos? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso aí, igreja. Tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Cante mais forte ao Senhor. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
Que a graça revelada no Filho Jesus, cuja aliança com o Pai nos salvou, que o Espírito Santo, que é aquele que nos resgata de Lodebar e nos traz para a sua Jerusalém, estejam conosco desde hoje e para todo sempre. Antes de você sair, dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diz assim para ela como é bom poder desfrutar da mesa do Rei. Dá um abraço nela e diz como é bom poder desfrutar da mesa do Rei. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Deixe-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Deixe-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Deixe-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Deixe-me até transbordar. Só tu tens as palavras.